programação da Band News Difusora FM. Eu sou Arthur Coelho, sigo com você ao longo desta manhã, trazendo os principais destaques do seu dia, tudo que você precisa saber para começar o seu ano de 2020 muito bem informado, com o seu noticiário local, regional, nacional e também internacional. Chega aqui, participa, nós estamos ao vivo também na nossa live no Facebook. Acesse aí Band News Difusora e você vai ter as imagens aqui dos estúdios da nossa programação. Nosso WhatsApp 993-519370, 993-519370. Tem gente que, assim como eu e a nossa equipe, está de plantão, mas tem gente que está em casa, curtindo a programação, dormindo ainda depois das comilanças de ontem, desse fim de ano, das comemorações. Um ótimo 2020 para você e para toda a família. A procura por material escolar. A gente tem os destaques agora com o Ricardo Chaves. A missão para encontrar material escolar faz com que pais e responsáveis pela educação e futuro dos menores busquem alternativas para driblar os preços altos. Um estudo realizado pelo Procon no mesmo período do ano passado identificou uma diferença superior a 1000% entre as principais livrarias de Manaus. A saída é comprar a atacado ou pela internet. As reclamações de flanelinhas continuam bastante. Fala Gabriele Moura. Os ouvintes da Band News Difusora FM falam que os lavadores de vidro e flanelinhas estão espalhados por toda a cidade, principalmente na rotatória do Eldorado, nos arredores da Arena da Amazônia e no centro. Os motoristas reclamam que a abordagem acontece sempre que o sinal fica vermelho. Eles fazem o serviço sem a autorização deles. A Secretaria de Segurança Pública, SSP, diz que as informações de atuação serão repassadas ao setor de investigações e ressalta a importância de fazer o boletim de ocorrência. A Bolsa de Valores brasileira volta a operar na quinta-feira, dia 2 de janeiro de 2020, ou seja, amanhã. O Ibovespa encerrou o ano com 115.645 pontos. O dólar comercial está cotado a R$ 4,01. O grupo terrorista Al-Shabaab assume a responsabilidade pelo ataque na Somália, que deixou mais de 80 mortos. A explosão do carro-bomba aconteceu na capital Mogadíscio e foi o mais violento desde 2017. De acordo com a organização terrorista, o alvo do ataque era um comboio de forças turcas em Somalis. Agora 8 da manhã e 8 minutos, hoje dia 1º de janeiro de 2020. Bom dia, uma ótima quarta-feira para você. Band News, tempo. Vamos à previsão do tempo para a capital amazonense, 22 graus, com sensação térmica também de 22, de acordo com informações da Climatempo. Umidade relativa do ar em 82%, tem ventos de 12 quilômetros. A máxima alcança 31, com mínima de 22, 15 milímetros de chuva. É a previsão para esta quarta-feira. Chances de chover, 86%. 86% de chances de chover, 15 milímetros. Talvez a gente não perceba, mas em alguns pontos da cidade pode ficar bem perceptível esses 15 milímetros, que não é muita chuva, mas a gente sabe que nesse período de fim de ano chove bastante em vários pontos da cidade, no interior. A gente tem inclusive a previsão do tempo aqui em alguns municípios do interior. Começo por Careiro da Várzea, que tem 23 graus, com sensação térmica também de 23. Iranduba, 22 graus. Em Iranduba, deixa eu ver aqui se há previsão de chuva, 12 milímetros. Já no Careiro, 18 milímetros ao longo de hoje. Seu caminho. Oferecimento Tucuxi Táxi. Será que tem trânsito? Tem sim. Em alguns pontos da cidade, é exemplo da Avenida do Turismo, ali nas proximidades de uma casa de show, Copacabana. O trânsito por ali é complicado. Muita gente possivelmente saindo ainda do local de festa devido às comemorações aí de fim de ano.
e é no sentido de quem vai pegar lá na frente a Avenida do Futuro. Você que tem como destino a Avenida do Turismo, muita atenção, hein? Trânsito um pouco complicado. Na área da Ponta Negra ainda não circulam veículos por conta das comemorações também do Réveillon na noite de ontem até a madrugada, terminou praticamente de manhã e ainda tem um trânsito complicado por ali. Para quem segue em direção à Compensa, sai pela Coronel Teixeira, enfrenta um trânsito sem nenhum tipo de problemas. Avenida Brasil, trânsito tranquilo também. Centro da cidade só se vê fantasmas, nada, nenhum veículo praticamente nas ruas e estabelecimentos fechados, trânsito bem tranquilo. Isso pode permanecer até ali por volta de 10 horas, quando as pessoas começam a sair de suas residências. Hoje não tem zona azul, feriado, e trânsito pode ficar bem tranquilo. Peço apenas um cuidado para quem vai seguir em direção à região metropolitana, vai pegar as rodovias estaduais, federais, muito cuidado, atenção com seu veículo, ver se está tudo certo, se tem água no radiador, se tem gasolina, se está em dia, se o pneu não está careca, até para você não ser barrado lá quando chegar ali na barreira policial. Então tem que estar muito atento ao seu veículo, não ingerir nenhum tipo de bebida alcoólica. Se vai beber, sabe que vai beber, tem que levar alguém para dirigir, o motorista da rodada. Se todos forem beber, aí não pode sair de casa mesmo, né? Então pega um táxi, pega um motorista de aplicativo, um mototáxi e siga aí para o seu destino. Você participa também, lembrando o nosso número 993-519370, 993-519370. Já tem aqui mensagens dos nossos ouvintes interagindo desde cedo, mandando aqui suas mensagens. O nosso ouvinte final telefone 5031, só peço aqui que envie o nome pra gente, a gente dá os créditos corretos aqui, né? Na verdade é o seu Felício participando, fazendo que esse novo período de dias sejam bem administrados por todos, né? Ele tá dizendo por ele também. Ele quer saúde, um pouquinho de din-din. Ô, rapaz, saúde e din-din também pra gente. E o resto a gente corre atrás, né? É isso mesmo, seu Felício, muito bom dia, obrigado pela sua participação e vocês que estão interagindo aí ao longo da nossa programação. 8h13 agora. O ano de 2019 foi marcado por brigas e mortes em presídios da região norte do país. A gente tem as informações com a repórter Gabriele Moura. Os estados do Pará e Amazonas totalizaram mais de 100 detentos mortos entre brigas de facções em presídios dos dois estados. Em maio, um massacre entre presos de facções rivais deixou 55 mortos em 4 presídios do Amazonas. Após o episódio, o titular da Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas, a SEAP, Coronel Marcos Vinícius Almeida, afirma que a situação está controlada pelo estado. Segundo ele, as medidas de segurança foram adotadas para prevenir novos conflitos. Apenas claro para a sociedade que o estado do Amazonas ele tem o controle total do sistema penitenciário. O tipo de disciplina que a gente aplica dentro das unidades prisionais está muito próximo do que é aplicado nos presídios federais. Procedimento de segurança, rotina interna. Nós criamos o início desse ano e depois dos eventos que aconteceram em maio, nós ampliamos, na verdade, triplicamos a quantidade de efetivo do grupo de intervenção penitenciária. Esse é um grupo formado por policiais militares que fazem a segurança dentro da unidade prisional. Que aqueles que querem se ressocializar, a função do Estado é fazer isso. Aqueles que não querem estão ali presos, cumprindo a sua pena sob a mão do Estado. Dos 55 detentos mortos em cadeias do Estado, 11 estavam sendo processados, 16 já estavam condenados e 28 já cumpriam sentenças, mas aguardavam novos julgamentos por reincidência no crime, como reafirma o defensor-geral do Amazonas, Rafael Barbosa. De fato, a Defensoria fez uma análise nos processos, né, com base na lista de detentos mortos, e nós encontramos que 11 desses detentos, eles não tinham ainda sido condenados, eles estavam sendo processados. Ou seja, o processo deles estava tramitando para justamente apreciar se eles tinham ou não culpa
e, portanto, se tivessem comprovado a culpa e a materialidade, eles seriam condenados, mas não haviam sido ainda. A Defensoria Pública explica que o preso provisório pode ser absolvido ao final do processo e não deve estar no mesmo lugar que os presos definitivos, como ocorreu nos presídios do Amazonas. A situação de caos, tanto no sistema prisional do Amazonas como em toda a região norte, é relatada pelo colunista de Segurança Pública da Band News FM Manaus, Mauro Espósito. O quadro é caótico, não tenha dúvida quanto a isso, não só no Amazonas, mas em toda a região. Com isso daqui nós temos uma superlotação de presos, colocando provisórios com presos já condenados, porque não se quer cumprir a lei. Já em julho, uma chacina provocada pela disputa de território dentro do Centro de Recuperação Regional em Altamira, no sudoeste do Pará, deixou 57 detentos mortos. Os presos atearam fogo e depredaram as celas da unidade. Em setembro do ano passado, uma rebelião na mesma unidade prisional deixou toda a área do semiaberto destruída pelo fogo. O professor de Segurança Pública da Universidade Federal do Pará, Edson Ramos, explica o que contribuiu para as mortes no estado. Presídio superlotado, a presença de facções, a entrada de droga, de armas nos presídios, apesar de todo o mecanismo que tenta evitar isso, hoje as tecnologias, como por exemplo o uso de drones, a contratação de mulas para entrar pessoas que passam por membros familiares, revistas mal feitas e uma série de outras coisas que podem ter feito que entrasse algum tipo de armamento. A ação em Altamira é o maior massacre em presídios no país este ano. Como forma de conter a crise no estado, a Força Federal de Intervenção Penitenciária foi prorrogada até o ano que vem no Pará. Os militares auxiliam na segurança das unidades prisionais. Uma das formas adotadas pelo governo do estado foi a nomeação de mais de 400 novos agentes prisionais para atuar no sistema penitenciário paraense. O total de pessoas nas unidades prisionais da região norte é de 52 mil presos, mas a capacidade é para 34.795. Obrigado pelas informações da nossa repórter Gabriele Moura. E a gente vai continuar falando sobre esse assunto ainda ao longo dessa semana. Teremos aí uma entrevista com o secretário de Administração Penitenciária do Amazonas. Vamos veicular para trazer um balanço das ações que aconteceram nos presídios, o que mudou, o que não mudou, o que vai mudar, quais são as previsões, o que está acontecendo nos presídios, né? Haverá nova licitação, de acordo com informações aí da SEAP, nessa última semana aí. Era a previsão de já ter finalizado toda a questão administrativa da nova licitação para a empresa que vai administrar o presídio do Amazonas. E em janeiro, no máximo fevereiro, a nova empresa parece que já pode assumir. Tudo isso você vai conferir ao longo dessa semana numa entrevista exclusiva da Band News com o secretário de Administração Penitenciária. 8h18. Só aqui uma mensagem do ouvinte, o Felício novamente, está dizendo que a gente não corre atrás, não. A gente corre na frente, né? Atrás não é atrás, é na frente mesmo das coisas que a gente quer, né? Dos nossos objetivos. É isso mesmo, seu Felício. Muito obrigado ainda pela sua participação. O ouvinte final do telefone 6874, falando sobre o trânsito na capital amazonense. Disse que de fato não há quase veículos nas ruas. Ele está vindo da zona norte, seguindo em direção ao centro da cidade. Não há nenhum tipo de problema. E isso vai permanecer ainda ao longo de todo o dia de hoje. E zonas sul e centro-sul da cidade concentram as denúncias de poluição sonora. A gente tem as informações com Maurício Max. A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS, afirma que 75 bares e casas noturnas tiveram alguma irregularidade relacionada à poluição sonora entre 2017 e 2019 em Manaus. Mais de 3.200 denúncias sobre o problema foram feitas este ano, segundo o último balanço divulgado pela pasta. Para combater o crime, donos dos estabelecimentos foram convocados para participar de reuniões de alinhamento de conduta para a legalização dos empreendimentos. O encontro deve acontecer
a partir da próxima sexta-feira, dia 13. O diretor de fiscalização da SEMAS, Enéas Gonçalves, afirma que o aumento das denúncias motivou as providências. Nós temos tido uma demanda muito grande de denúncias referente às poluições sonoras. E isso, pelos nossos indicadores levantados, isso direciona a grande maioria dos estabelecimentos comerciais, né, de bar, de restaurante, de casa de festas, casa de eventos. A convocação também atende à recomendação feita pelos Ministérios Públicos Federal, Estadual e de Contas do Amazonas. Enéas também diz que a maioria dos casos de poluição sonora se concentra nas zonas sul e centro-sul da capital. Quase em torno de 60% onde está alocada a maior quantidade de estabelecimentos. Você vê aí Vera Alves, a área do Parque 10, né? A área da Cachoeirinha, são áreas com essa atividade e bem pesado, bem forte na cidade. O funcionário público Sandro Rodrigues sofre com um constante barulho de som em festas realizadas na Arena da Amazônia. Tenho um filho que ele tem 8 meses, que eu literalmente tinha uma discoteca dentro do meu quarto e não conseguiu dormir nem eu nem o bebê. A SEMAS diz que recebe um número cada vez maior de denúncias por poluição sonora. A maioria é de estabelecimentos situados em zonas residenciais que foram ao longo do tempo se transformando em áreas comerciais. Essa situação de poluição sonora ainda permeia aqui na capital amazonense em vários pontos e hoje não existe mais aquela questão de determinado volume. Não. Se isso estiver perturbando, né, você que tem uma residência próxima a uma área comercial, a uma área onde há um número excessivo, né, ou expressivo de casas de shows, se isso estiver perturbando aí o seu sono, o seu bem-estar, você pode denunciar à Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura. Você pode denunciar porque se isso estiver perturbando, você que tem crianças, idosos em casa, você pode denunciar. Estou verificando aqui o número para que você possa ligar para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, está aqui. É o 0800 092 2000, 0800 092 2000, é o telefone da SEMAS e lá você liga e faz a sua denúncia em relação à poluição sonora. Repito, hoje não existe mais aquela questão de tem que atingir determinado decibéis, para poder você ligar, tem que estar um som muito alto. Não, mesmo que esteja num som um pouco acima da média e já estiver perturbando, você pode ligar e fazer a sua denúncia. Todos os dias, nossas equipes se empenham para provar a você quem é o melhor no atendimento, na agilidade. Agora, Manauara Táxi e Tucuxi se juntaram para oferecer a você o melhor serviço de mobilidade. São mais de 500 carros, motoristas treinados. É mais rapidez, conforto e segurança, porque nosso objetivo é um só: levar você. Liga ou peça pelo WhatsApp 21 23 90 90. Manaus vai de Tucuxi. Aconteceu um fato aí do seu lado? O Brasil todo fica sabendo pelos nossos microfones. Na Band News FM, as notícias que te interessam têm sempre prioridade. Conectamos todas as regiões do país e abrimos espaço para um amplo debate sobre política, economia, comportamento e as diferenças de visão e entendimento nas várias regiões do Brasil. Uma rede dinâmica, com tecnologia de ponta, transmitindo jornalismo independente e de qualidade. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Política. A gente segue para Brasília as informações de política com o Ângelo Nascimento, que fala que Bolsonaro assina PL que permite reajuste a policiais e bombeiros. Após recuar sobre a edição da medida provisória que permitiria reajustar em 8% o salário das forças de segurança da capital federal, o presidente Jair Bolsonaro voltou atrás e assinou um projeto de lei que prevê a medida. Na prática, o texto altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020. No último dia 27, o chefe do executivo desistiu de editar a medida provisória, concedendo aumento às categorias porque, segundo ele, poderia ser enquadrado na Lei de Responsabilidade Fiscal. O aumento vai passar para fevereiro, porque é questão de lei orçamentária. Se eu assino, eu estou na responsabilidade fiscal. O dinheiro é de vocês, não é nosso.
Então passamos fundo para você, não quero mais saber desse fundo do DF. Por se tratar de um projeto de lei, é necessário a análise do Congresso Nacional. Além disso, para bancar os possíveis reajustes, o custo anual pode chegar aos 505 milhões de reais ao ano, situação não prevista no orçamento de 2020. Os 8%, no entanto, não satisfariam, por exemplo, os policiais civis. Segundo o presidente do Simpol, Rodrigo Franco, o sindicato que representa a categoria, o governo do Distrito Federal prometeu uma recomposição de 37%, divididos em 6 parcelas. O governador, inclusive, se comprometeu a pagar essa recomposição de 37%. Nós, inclusive, não entendemos por que houve esse recuo para 8%. Para o economista Roberto Piscitelli, a medida é arriscada, pois abre precedentes para outras unidades da federação. E valeria para os outros estados, porque não se justifica aí um privilégio atribuir a determinados estados a prerrogativa de poderem remunerar os seus profissionais, os seus policiais, através de verbas do governo federal. Em relação à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros, o governador Ibanez Rocha anunciou em novembro que o aumento seria de 31,48% também em 6 parcelas. No entanto, como as forças de segurança da capital do país são pagas com recursos do Fundo Constitucional, é necessária a assinatura de uma medida provisória pelo presidente da República, havendo a necessidade de aprovação do Congresso Nacional em 120 dias. O governador está nos Estados Unidos desde domingo. A previsão é que ele retorne a Brasília no dia 10 de janeiro. Agora 8h26. Os ouvintes da Band News Difusora FM relatam incômodo com a presença de lavadores de vidros e flanelinhas em semáforos da cidade. As informações com Gabriele Moura. Segundo os ouvintes da Band News Difusora FM, os lavadores de vidro e flanelinhas estão espalhados por toda a cidade, principalmente na rotatória do Eldorado, nos arredores da Arena da Amazônia e no centro. O ouvinte, que não será identificado por motivos de segurança, relata que de dentro do carro dele presenciou uma agressão no semáforo. Então essa senhora estava parada lá no carro e aí eles abordam de 2 ou 3 pessoas na frente e atrás do carro. Ela abriu, ela disse não. Deu para ver nitidamente que o vidro dela não estava escuro, e aí mesmo assim eles efetuaram a limpeza do automóvel dela. Então, na hora que ele terminou, ele pediu, botando o gesto de estar com fome, pediram lá e ela disse que não tinha, né? E aí ele pegou aquele rodinho que eles usam lá, e aí um bateu na frente do carro dela e outro bateu atrás. O retrovisor dela foi quebrado. Os motoristas reclamam que a abordagem acontece sempre que o sinal fica vermelho. Eles fazem o serviço sem a autorização dos motoristas. O autônomo Jefferson França pede mais fiscalização. Ficam aborrecidos quando não recebem nenhuma ajuda. É bem complicado e acredito que requer uma atenção maior por parte das autoridades. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública, SSP, diz que as informações serão repassadas ao setor responsável por investigações e ressalta a importância do cidadão fazer o boletim de ocorrência. Em relação a um programa criado em 2017 voltado à empregabilidade, a SSP relata que era voltado a limpadores de vidro e não flanelinhas e que 40 limpadores iniciaram cursos no CETAM, 20 concluíram e somente um seguiu para a fase final com cadastro para emprego no Cine. Sobre a fiscalização da atividade de guarda de veículos, a pasta diz que é de responsabilidade do município. Na Zona Sul, a PM tem um projeto chamado Flanelinha Legal, que funciona em regiões onde não existe a Zona Azul. Não dá, né, para você ficar à mercê diante de uma situação dessa. Ser coagido por um flanelinho, uma pessoa que está limpando o para-brisa dos veículos, muitas das vezes limpando sem o consentimento da pessoa, já chega limpando e reclama se você não pagar, se você não der uma moeda, se você não der um trocado, muitas das vezes agride verbalmente. Tem pessoas que têm o carro inclusive arranhado por conta dessa situação. Então a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança Pública tem que ficar atenta diante disso, porque é crime, né? Você agredir uma pessoa verbalmente, fisicamente, que já houve até registros, inclusive, isso é crime. Então a polícia tem que ficar atenta a essa questão. Onde não há zona azul, eles ficam atuando mais ativamente. Entretanto, em locais que tem zona azul, eles também ficam por ali querendo lavar carro e muitas das vezes fazem da mesma forma, lavam o veículo das pessoas e querem receber depois sem o consentimento, sem que houvesse aí uma autorização da pessoa previamente. Então,
todos têm que ficar atentos, inclusive o município, diante dessa questão que pode se agravar ainda mais, né? Como a gente já viu, inclusive o próprio motorista agredindo Flanelinha, né? Flanelinha sendo atropelado. Então é um problema para os dois lados. Então prefeitura e estado tem que ficar atento diante dessa situação. Vamos mudar de assunto. Você que vai viajar com a família, mas tem alguém em casa que está, sua esposa, sua filha, de repente, grávida. Se estiver grávida, a gente tem uma dica muito interessante para quem pretende viajar e estiver nesse período aí de gestação. A gravidez é um dos momentos mais importantes na vida de uma mulher. Algumas aproveitam o momento da gestação para fazer viagens e aliviar um pouco a ansiedade para o nascimento do seu filho. Mas é preciso ter cuidados redobrados para não ter nenhum problema que possa afetar a saúde da mãe e do bebê. A ginecologista Zenilda Bruno dá dicas de como viajar sem ter grandes preocupações no período da gravidez. Então ela, se viajar, ela deve se levantar de hora em hora, dar uma caminhada, usar sempre meia elástica quando for viajar, para aumentar também a pressão nas pernas e diminuir o risco de trombose. E ela não deve viajar depois de 28 semanas, seja 7º, 8º mês, porque existe o risco de parto prematuro. A experiência de viajar durante a gestação pode ser algo bem relaxante. Foi o que aconteceu com Fernanda Rodrigues, quando estava grávida de 6 meses do Kaique. Ela viajou de Fortaleza a Gramado e tomou todos os cuidados possíveis. Eu tive que tomar alguns cuidados durante a viagem, né? Mas foi bem tranquilo. Eu tive uns problemas de enjoo, mas pela manhã eu sempre tomava chá de menta ou camomila e me deixava bem mais aliviada. Roberta Monique é mãe de 2 crianças e quando estava grávida sempre enjoava durante os passeios. Algumas frutas se tornaram aliadas durante os seus roteiros em família. Me falaram que consumir frutas e sucos ajudavam bastante a melhorar essa sensação. Eu também tomava muita água e fui orientada a não fazer passeios perigosos que poderiam colocar em risco a vida do meu filho e a minha própria vida. Então, é possível sim viajar durante a gestação com tranquilidade. Com todas essas dicas e os cuidados extras, o risco de algum contratempo é mínimo. Fazer o registro aqui da participação dos nossos ouvintes, ouvinte final telefone 4142, enviando mensagem aqui do nosso WhatsApp, falando sobre a previsão do tempo. Ele espera que não chova hoje, porque ele pretende sim seguir para alguma praia na região metropolitana. Obrigado aí pela participação do nosso ouvinte e muitos outros encaminhando aqui suas mensagens. Só lembrando para você que está sintonizando agora, nosso WhatsApp é o 993-519370, 993-519370. Ao longo da semana, eu, Arthur Coelho e Samara Souza, a gente conversou com o diretor-presidente do Detran Amazonas, Rodrigo de Sá. Ele fez um balanço das ações desse ano de 2019. A gente tem aqui um repeteco e vamos ouvir agora. A gente conversa agora com o diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, Rodrigo de Sá, para fazer um balanço das ações do órgão nesse ano de 2019. Diretor, seja bem-vindo à programação da Band News. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho do nosso ano de 2019 e das ações vindouras aí para fazer frente às festas de fim de ano. Sim, e eu começo perguntando justamente como é que o senhor avalia esse primeiro ano do órgão na sua gestão. As metas foram atingidas? Olha, Arthur, a gente acredita que sim. Foi um ano difícil, primeiro ano de governo, mas a gente, com total apoio do nosso governador Wilson Lima, do nosso vice-governador Carlos Almeida, temos dado mostras aí de que o trabalho vem sendo bem desenvolvido. A gente iniciou uma gestão com o olhar voltado para uma transformação tecnológica que se fazia necessária, né? O Detran precisa se modernizar, precisa ofertar serviços de qualidade à população. Outro viés da nossa gestão foi de aproximar cada vez mais o Detran da população. A gente tem que humanizar o atendimento, tem que transformar o Detran não só numa entidade que era conhecida reconhecidamente como
não somente arrecadadora, mas uma instituição que deve promover cidadania também, auxiliar a população na oferta de cursos profissionalizantes, facilitar o acesso aos seus serviços, não onerar mais a população, que já está cansada aí de tantos tributos. Então, essa foi a tônica da gestão e também intensificando o nosso papel repressivo, que é importante, de modo que a gente possa ofertar segurança no trânsito e, sobretudo, salvar vidas, que é o grande objetivo do Código de Trânsito Brasileiro. Os números mostram isso, mostram a redução mês a mês, recordes batidos esse ano de 2019. Então, a gente acredita que é um bom início de trabalho. Nós temos aí, se Deus quiser, mais 3 anos pela frente para fazer uma grande transformação do Detran e ele está cada vez mais próximo do povo. Diretor, bom dia, Samara falando. Diretor, dentre as metas do Detran não está tirar a sede dali da Maripiranga Monteiro ao lado do viaduto Miguel Arraes, muita gente ainda reclamando que mesmo com os serviços descentralizados, as pessoas que precisam ir à sede do Detran, fica difícil muitas das vezes até para estacionar e principalmente para estacionar. Uhum. Samara, na verdade, eu estou tendo um retorno ruim, então ouvindo muito o que eu estou falando, mas eu vou tentar... A gente está lhe escutando bem. Tá, deixa eu dizer. Essa questão de estacionamento é uma questão já endêmica, né? Muito se fala a respeito disso, desde o início da mudança, mas a grande realidade é que a sede antiga também não tinha muito estacionamento. A gente estava acostumado com a presença de vários estacionamentos privativos, essa que é a grande realidade, e que aquela sede já tinha mais de 40 anos, 30, 40 anos, então as pessoas já estavam habituadas àquilo ali. É natural que, diante de uma mudança, essa ruptura traga algum trauma para a população, mas a gente vem vencendo isso dia a dia. Também é uma característica peculiar de todos os prédios que se citou nessa região central da cidade. Eu posso dar como exemplo ali os prédios do Aleixo, né? Nós temos o Fórum, o Cefaz, TRE, e ali se sofre também com a falta de estacionamento, né? Então é uma realidade dessa área central da cidade. Mas a gente precisava mudar, Samara, a gente precisava sair daquela situação ruim, inóspita, insalubre, pela qual os servidores passavam, pela qual o cidadão de bem que ia até o Detran passava. A gente precisava humanizar, como eu falei no início, precisava transformar o Detran numa instituição séria, profissional e que pudesse receber melhor o cidadão amazonense que os seus serviços procura. E a gente deu um passo importante para isso. Eu acho que é uma mudança importante de paradigma. Não se pode retroagir. Eu acho que o que a gente conquistou aqui, com essa qualidade no atendimento, com um ambiente saudável, um ambiente agradável, é algo que não volta mais. Então a gente precisa melhorar? Precisa num lugar que tenha uma oferta maior de estacionamento? Precisa, mas eu acho que isso é um passo mais à frente e a gente vai conseguir conquistá-lo muito em breve, se Deus quiser. Diretor, o senhor falou inicialmente sobre o número de batidas que mês a mês vem diminuindo, vem caindo. O senhor tem um número oficial de batidas? Não, na verdade, batidas se refere às blitz, às nossas operações, é isso? Isso, e o número de apreensões também de veículos? A gente aumentou substancialmente o número de operações. Eu vou te dar um dado importante. No ano de 2018, o número estimado de operações ficou em torno de 140 operações, 144 para ser mais exato. No ano de 2019, até novembro, nós já realizamos aproximadamente 250 operações. Então, os números mostram aí que nós intensificamos as ações de modo a ofertar, como eu disse, segurança no trânsito. Foram feitos mais de 24 mil testes com o etilômetro, aproximadamente 24 mil testes, desculpe. Por meio dos quais se flagrou 2.230 pessoas alcoolizadas. Isso, em comparação com o ano passado, representa um crescimento de 270%, Arthur. Ano passado, 604 pessoas foram flagradas alcoolizadas, esse ano mais de 2.200 pessoas. E eu costumo dizer que esse número, do ponto de vista da segurança pública, é extremamente positivo. Porque o objetivo do Código, como eu bem disse, é ofertar segurança no trânsito. Então, a partir do momento que você flagra um motorista alcoolizado e retira ele da via, você está salvando vidas, não só a dele, como a de terceiros. Agora, do ponto de vista social, é um dado triste, porque as pessoas continuam insistindo em dirigir alcoolizados. E o Detran vai continuar combatendo isso, principalmente, fundamentalmente, agora nas festas de fim de ano. Doutor Rodrigo, toda vez que se faz blitzes e fiscalizações, se deparam com pessoas embriagadas? Todas, Samara. A gente, inclusive, como eu falei, final de ano agora vamos intensificar o que já vem sendo a tônica dessa gestão,
que é o combate à alcoolemia. Os números mostram isso. A gente fez um investimento agora de aparelhos de etilômetros de constatação rápida. Ele permite que nós façamos operação lei seca em todas as operações do Detran. Alguns Detrans Brasil afora segmentam as operações. Vou fazer operação agora para carga pesada, vou fazer operação agora para item de segurança de veículo, vou fazer operação só para verificar licenciamento em atraso. O Detran Amazonas não. É um pioneiro nesse aspecto, pioneiro também no pagamento itinerante. Hoje o Detran é o único estado do país que proporciona ao cidadão pagar o seu débito no momento da abordagem. Isso é um projeto extremamente inovador e pioneiro. E também é o único Detran do país que faz lei seca em todas as operações. Agora com mais vigor, com mais intensidade, por conta desse equipamento novo que nós lançamos. A gente agradece a participação do diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, o Detran, Rodrigo de Sá, falando e trazendo um balanço sobre as ações desse ano de 2019 no trânsito do Amazonas. Muito obrigado, fica o convite aí para estar conosco em outras oportunidades também. Muito obrigado, Arthur, obrigado, Samara, eu que agradeço a oportunidade e estamos sempre à disposição para poder falar do nosso trabalho, ouvir sugestões, críticas e trabalhar sobretudo em prol da nossa população. Muito obrigado. Tá aí a entrevista com o diretor-presidente do Detran Amazonas, lembrando que ontem teve uma mega operação envolvendo aí a Secretaria de Segurança Pública, o Detran, órgãos municipais, nos pontos de festas de Réveillon, e na Ponta Negra teve um grande número de apreensões de veículos, pessoas presas inclusive, e a gente não tem um balanço exato, mas ao longo do dia a gente vai ter esse balanço das ações que aconteceram nas áreas onde tiveram os shows, né, de Réveillon. Teve gente que foi preso, teve gente que estava com o carro da empresa e foi detido, teve gente que teve que deixar o veículo no local porque não tinha como dirigir, né? Esse menos mal, porque conseguiu seguir em direção às suas residências e não causou nenhum tipo de acidente. A gente não tem um balanço exato de acidentes na capital, mas a gente espera que não tenham sido muitos ou nenhum de preferência ao longo aí da noite e madrugada do dia 31 até o dia 1º. Se você tiver alguma sugestão de entrevista, pode enviar aqui a nossa programação através do WhatsApp 993-519370, 993-519370. Rede Band News FM. Você sintoniza no rádio em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Brasília, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Vitória, Goiânia. E pela internet, no computador ou no aplicativo Band Rádios no seu smartphone, você ouve em qualquer canto do planeta. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Rede Band News FM. Você sintoniza no rádio em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Brasília, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Vitória, Goiânia. E pela internet, no computador ou no aplicativo Band Rádios no seu smartphone, você ouve em qualquer canto do planeta. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você ouve Band News Manaus. Agora 8h43, terminou de manhã a extensa programação de festividades em função da chegada da virada do ano em Manaus. A gente tem informações ao vivo da redação com Patrick Vieira. Foram mais de 20 atrações musicais que totalizaram cerca de 30 horas de apresentações no complexo turístico da Ponta Negra e em outros 2 pontos da zona sul e leste da cidade. A tão esperada queima de fogos iluminou os céus da capital por 10 minutos. Em seguida, o funkeiro Jerry Smith comandou a festa em quase 2 horas de um show frenético. A Polícia Militar deve divulgar ainda hoje o número de pessoas que compareceram aos eventos. Para garantir a segurança das pessoas que participaram da festa, a área de banho da praia da Ponta Negra segue interditada desde o dia 30. A previsão é que em algumas horas o local deve ser reaberto aos banhistas. A
privação do sono pode prejudicar a saúde no período após as festas. A gente tem as informações com Cindy Lopes. Após as comemorações das festas de fim de ano, pode ser bem difícil ter uma boa noite de sono. O Natal e o Réveillon passaram, mas você sabia que a qualidade do sono pode ser afetada com essas comemorações? Fogos de artifício, som alto, comida e bebidas em excesso são os principais fatores que ocasionam problemas na hora de dormir. O presidente Jair Bolsonaro fixa o salário mínimo em R$ 1.039 para o ano de 2020. Ele se reuniu hoje com o ministro, se reuniu ontem com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e com o ministro da Secretaria da Presidência da República, Jorge Oliveira. Bolsonaro também concedeu uma recomposição salarial de 8% a policiais civis, militares e bombeiros do Distrito Federal. Após ter passado um curto período de recesso na base naval de Aratu, na Bahia, o presidente Jair Bolsonaro voltou a Brasília. (8 horas e 46 minutos). 2019 foi um ano com muitos desafios na área da segurança pública do Amazonas. Operações, investimentos, inteligência, enfim. Você acompanha a partir de agora qual a perspectiva para este ano novo em uma entrevista do repórter Alex Ferreira com o colunista de segurança pública da Band News Difusora FM, Mauro Espósito. Bom, a gente volta agora num passado não muito distante, 2019. Faz poucas horas, inclusive, que é 2020. E a gente vai abordar aqui sobre as operações policiais, investigações, a redução do número de homicídios, roubos, assaltos, dos latrocínios, que são os roubos seguidos de morte, além da situação do tráfico de drogas na região da fronteira do Amazonas e a inauguração de um centro de inteligência de segurança em Manaus. E a gente recebe aqui um especialista, que é o colunista de segurança pública da Band News Difusora, Dr. Mauro Espósito, para destrinchar com a gente esses assuntos. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, agradeço demais, Alex. Bom, a gente já vai direto para a pergunta, doutor. Qual é a sua avaliação sobre a área da segurança no ano de 2019? Bom, vamos lá. Reza a lenda que 99% das estatísticas não são confiáveis, inclusive essa que estou falando. Então, o que nós temos, houve uma redução da criminalidade no estado do Amazonas. E, graças a Deus, repercutindo mais no índice de homicídios. Nós tivemos um número de homicídios bem inferior do que o ano passado. Isso é sinal de que as coisas estão se ajeitando. Mas nós temos que entender que 2019 foi o ano inicial do Poder Executivo, tanto federal quanto estadual. Poderes esses que regem as medidas de segurança pública. E é o que tudo indica, algumas medidas foram adotadas corretamente. Eu acho que nós, se conseguirmos implantar tudo que se está colocando, nós vamos ter um redutor muito grande da criminalidade. E as ações na região da fronteira, doutor? Aquela região ali de Tabatinga, na tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, foi uma boa atuação de combate às drogas das forças de segurança? Não foi boa a ação, mas eu estava vendo que deixarão de existir ações episódicas para o combate ao narcotráfico naquela região. E haverá uma ação permanente integrando todos os órgãos de segurança pública e inclusive as Forças Armadas. Eu acho que isso é o sonho para a gente conseguir combater a criminalidade. O segredo é descapitalizar o poderio econômico das facções. E isso vem sendo feito, só que de forma episódica, de forma pontual. Não é a melhor maneira. Nós temos é que interromper esse fluxo
totalmente, que não consigamos interromper a totalidade, mas se reduzirmos a metade, será uma conquista muito grande. No mês passado, Dr. Mauro, inclusive com a presença do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, foi inaugurado o Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública aqui em Manaus, o primeiro do Norte, com a assinatura de um termo de cooperação técnica entre as forças de segurança dos estados que compõem aqui a região. Como é que o senhor avalia a criação desse centro? É a coisa mais importante do mundo. É integrar e difundir os conhecimentos. Se nós somarmos os conhecimentos de todas as pessoas envolvidas na questão da segurança pública, nós vamos ter uma possibilidade de enfrentamento muito maior. Veja, isso está na Constituição, né? É dever do Estado e responsabilidade de todos. Nós não podemos deixar apenas que a polícia faça a sua parte repressiva. Nós temos que contar com a inteligência, a colaboração de todas as pessoas para que nos informe, para que se possa pôr cobro a essa situação. Se esse projeto Vigia for implantado, será talvez a melhor ação a ser desenvolvida em todo o território nacional. Nós vamos bloquear uma das principais rotas de acesso às drogas para o Brasil. Muito bem, doutor Mauro. Agora, as suas considerações finais aqui aos ouvintes da Band News Difusora. Fique à vontade. Em primeiro lugar, muito obrigado por terem me ouvido. Mas vamos ter a esperança de que essas medidas que foram anunciadas devem ser implantadas. E com isso, o êxito é total. Muito bem, a gente acaba de conversar com o colunista de Segurança Pública da Band News Difusora FM, doutor Mauro Espósito. E se você tiver aí alguma dica ou alguma sugestão de entrevista, você pode mandar aí a sua sugestão para o nosso e-mail ouvinte@bandnewsdifusora.com.br, ou então você também pode mandar aí a sua sugestão através do nosso WhatsApp 99351 9370. Agora 8h51. Pais procuram alternativas para comprar o material escolar mais barato em Manaus. A reportagem é de Ricardo Chaves. A missão para encontrar material escolar faz com que pais e responsáveis pela educação e futuro dos menores busquem alternativas para driblar os preços altos. Singrid Silva, mãe de Sofia, de 5 anos, tenta sempre antecipar as compras. Onde tinha algo mais barato, mais em conta, a gente ia comprando, né? E a gente começou a comprar desde novembro, para poder, quando chegar assim, na época de estudar, já tivesse tudo ok com toda a lista do material. E deu super certo. Ela, como toda criança de 5 anos de idade, quer escolher o do super-herói, da princesa. A gente dá e compra aquilo que a gente pode, né? Porque também não dá para fazer toda a vontade da criança. O colunista de economia da Band News Difusora, Marcos Evangelista, dá dicas para a compra dos itens dos pequenos. Um dos segredos é você procurar comprar lápis, borracha, brochura, comprar no atacado, né? De repente você pode se juntar com outros pais, você consegue aí talvez até 30% de desconto. Daí outra é você ir às compras desacompanhado, porque a criança tem uma tendência natural a querer produtos com marcas famosas. Uma outra opção é também a compra pela internet. Você consegue um preço bastante diferenciado, só precisa ficar atento ao custo do frete. Um estudo realizado pelo Procon no mesmo período do ano passado identificou uma diferença nos preços superior a 1000% entre as principais livrarias de Manaus. Seu caminho. Oferecimento Tucuxi Táxi. Aparecendo aqui uma ocorrência no bairro Nova Vitória, na rua Ibisco. Tem um trânsito um pouco complicado. Atenção, você condutor que segue nesta avenida, saindo ali do Distrito Industrial 2, saindo pelo Nova Vitória, vai pegar lá na frente a Avenida Itaúba ou a Avenida Mirra. O trânsito é um pouco complicado nesse trecho por conta de uma ocorrência, possivelmente algum acidente. E para quem vai viajar para o litoral, confira as dicas da Carol Polese de Vitória, no Espírito Santo.
período do verão é comum moradores e turistas que passam os dias no litoral sofrerem com sintomas como náuseas, vômito, diarreia e dores no corpo. Conhecida como dor de barriga, gastroenterite é um tipo de virose que cada vez mais tem gerado preocupação na estação mais quente do ano. Para ter um parâmetro, só nos primeiros 20 dias de 2019, no auge do verão, Vitória teve mais de 1.400 casos de gastroenterite. Uma das afetadas foi a mecânica de aeronave Jéssica Oliveira, que gosta muito de ir à praia. No último verão, eu comi espetinho de camarão. Aquilo me causou uma gastroenterite terrível. Aí fiquei muito mal mesmo. Depois disso, eu aprendi que eu devo prestar mais atenção, né, nos alimentos que eu consumo por aí, principalmente na praia. Mas por que isso acontece neste período? Quem explica é a médica infectologista Rúbia Miossi. Principalmente laticínios, produtos à base de frutos do mar, eles acabam deteriorando muito rápido com essa temperatura. E após algum período, a gente já começa a passar mal. As bactérias podem produzir toxinas, na verdade, que a gente não percebe pela alteração de sabor nenhum no alimento, mas que logo em seguida, cerca de 2 horas depois da ingestão, já começa com vômitos e em seguida diarreia. E são quadros que podem ser leves, mas também podem evoluir de forma grave. A dica da médica é evitar comer na rua alimentos à base de ovo e maionese, além de frutos do mar expostos ao sol. Alimentos como sanduíche natural e frutas também devem ser guardados em lugares resfriados. Se a prevenção não for bem feita, a gastroenterite tem que ser tratada com a ingestão de muito líquido. Ela pode simplesmente fazer reidratação em casa, com base naqueles pacotinhos de sais de reidratação oral. Tem em qualquer farmácia, é baratinho, não custa caro. É mais recomendado usar aqueles sais do que fazer soro caseiro. Para curtir o verão sem roubada, fique atento. Escolha bem onde vai comer e guarde da melhor maneira possível. Na Ponta do Lápis, com Marcos Silvestre e Felipe Bueno. Professor, pais e mães querem sempre o melhor para os filhos, isso é natural. Do ponto de vista do futuro financeiro dos filhos, como é que os pais de crianças, adolescentes e jovens podem plantar prosperidade? Como podem transmitir o conhecimento necessário para que os filhos lidem bem com o dinheiro na fase adulta? Você falou, Felipe Bueno, em transmitir conhecimento. Fundamental, importantíssimo e talvez até mais importante do que isso, transmitir valores, porque eu digo assim, ensine os seus herdeiros nessa vida que a forma como eles vão usar o dinheiro lá na frente vai depender basicamente da sua visão de mundo. Peraí, que isso é importante para a sua prosperidade, da sua família, dos seus filhos, dos seus herdeiros nesse mundo. Ensine os seus herdeiros que a forma como eles vão usar o seu dinheiro lá na frente, na fase adulta, vai depender da sua visão de mundo. Então, em primeiro lugar, temos que construir bons valores. Valores que muitas vezes estão sendo perdidos, como honestidade, a cada qual que é seu, como solidariedade, estender a mão, ajudar o mais fraco, como compromisso, se eu prometi, eu vou cumprir, como paciência, eu antes vou me preparar, antes de tomar uma determinada atitude, de tomar uma determinada decisão, como perseverança, diante de uma dificuldade financeira que eu tenha, eu vou perseverar, eu vou trabalhar, eu vou me dedicar, eu vou fazer a coisa certa. Eu diria, Felipe Bueno, que mais importante do que técnicas do ponto de vista técnico em si, o conhecimento técnico, seu filho vai saber fazer aplicações em bolsas de valores, renda variável, renda fixa, tudo isso é muito legal de ensinar para os seus filhos, mas assim, principalmente uma base de valores sólidos que vão definir a visão de mundo que essas crianças e futuros adultos vão ter, e isso vai ser direcionador da forma como eles vão usar o dinheiro. Aí sim, o conhecimento técnico é muito bom, né? Agregado a bons valores, eles vão fazer os seus herdeiros e o mundo que está em torno deles prosperar, e prosperidade sustentável, porque a prosperidade radical, aquela que vem da raiz, aquela que nasce, brota, floresce, frutifica na sua vida financeira e cuja fórmula, você sabe, nós temos aqui, que é fé no trabalho, juízo no bolso, Band News FM no coração, porque é aqui que nós vamos prosperar e vamos partilhar. Somos a Band News FM.
Acreditamos que ouvinte bem informado é um cidadão mais responsável, um contribuinte mais consciente, um consumidor mais exigente e é um eleitor mais bem preparado. Band News FM. Conteúdo de qualidade e comunicação criativa e com bom humor. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Todos os dias, nossas equipes se empenham para provar a você quem é o melhor no atendimento, na agilidade. Agora, Manauara Táxi e Tucuxi se juntaram para oferecer a você o melhor serviço de mobilidade. São mais de 500 carros, motoristas treinados. É mais rapidez, conforto e segurança, porque nosso objetivo é um só: levar você. Liga ou peça pelo WhatsApp 21 23 90 90. Manaus vai de Tucuxi. Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de rádio mais ágil e completa. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Agora 9 em ponto na capital amazonense. Muito bom dia para você que acompanha a nossa programação. Manhã de 22 graus, com sensação térmica também de 22. 1º de janeiro de 2020. Feliz Ano Novo! Os nomes Enzo Gabriel, Maria Eduarda e João Miguel foram os mais registrados nos cartórios do Amazonas em 2020. A gente tem mais detalhes direto da redação com Cindy Lopes. Segundo o levantamento do portal de transparência do Registro Civil da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, os 3 nomes lideram o ranking com 206, 184 e 179 registros, respectivamente. No ano passado, Enzo Gabriel ficou em 3º lugar na lista, com 208 registros, atrás de Ana Clara, com 248, e Maria Eduarda, com 230. A lista é baseada nos registros de nascimento emitidos no Brasil no dia 19 de dezembro de 2019. E esse ano ainda pensei num nome parecido para o meu filho, que nasceu em janeiro, mas ainda bem que eu mudei. E o seu aí em casa, hein? Será que ficou entre Enzo Gabriel, Maria Eduarda e João Miguel? Fala aqui pra gente, manda sua mensagem no nosso WhatsApp 993519370. Gente, 4 apostas vão dividir o prêmio de mais de 300 milhões de reais da Mega da Virada. Cada uma vai receber 76 milhões de reais. As dezenas sorteadas ontem foram 3, 35, 38, 40, 57 e 58. Repetindo, 3, 35, 38, 40, 57 e 58. Eu ainda olhei no meu jogo, não acertei nenhum terno. Fui fraco esse ano. As apostas vencedoras são de 2 de São Paulo, uma de Criciúma, em Santa Catarina, e uma da cidade de Juicimeira, no Mato Grosso. O preço da carne deve cair no começo de 2020. Supermercados já estão com promoções em diferentes cortes, como contrafilé, picanha e alcatra. De agosto a novembro, a arroba do boi chegou a subir 50% devido ao aumento da demanda chinesa causada pela peste suína no país. Com menos consumidores aptos a pagar pelo valor mais alto, as encomendas também caíram na indústria, o que está reequilibrando os preços. Estados, municípios e o Distrito Federal recebem os mais de 11 bilhões de reais relativos aos repasses do bônus de assinatura do leilão do excedente de petróleo da concessão onerosa. Ao todo, o governo arrecadou quase 70 bilhões de reais pelos campos de Búzios e Itaipu, aliás, de Itapu, que ficam no pré-sal de Bacia de Campos. O leilão foi realizado no mês de novembro.
Pensa Manaus. Saúde. Pensa Manaus Saúde desta quarta-feira. A gente convocou e ele dormiu cedo para estar aqui conosco. Bom dia, Bruno. Bom dia, Arthur. Bom dia a todos os ouvintes. Feliz ano novo a todos os nossos ouvintes, a todo o povo manauara, a todo o povo amazonense. Eu fiquei realmente muito feliz de verdade de poder estar aqui no primeiro Pensa Manaus de 2020 da década. A primeira entrevista de 2020. Exatamente, pô, fiquei muito honrado. Por isso eu dormi cedinho, acordei e vim pra cá. Bruno Rafael, que é educador físico, especialista na área. Faço um questionamento para você que está acompanhando a programação. Não conseguiu se controlar diante das ceias de Natal e de Réveillon? Para não começar o ano novo já brigando com a balança, a gente conversa aqui com o Bruno Rafael, que dá algumas dicas para quem quer se recuperar, podemos dizer assim. O que fazer para se recuperar depois de tantas comilanças nas festas de fim de ano, Bruno? Bom, Arthur, primeiro você deve voltar à sua rotina normalmente, né? Voltar a fazer o que você fazia, seus exercícios, voltar a se alimentar com maior controle, fazer dietas mais balanceadas, né? Eu sei que hoje ainda é muito ruim porque a gente sempre tem aquele famoso RO. O RO. Né? E é na casa de todo mundo que a gente conhece, né? Primeiro que você vai na casa da mãe, né? No dia seguinte, né? E aí tem o vizinho que chama lá, vem aqui dar um abraço, aí chega lá, tem uma sobremesa. Exatamente. Aí vai atravessando a rua, tem um outro vizinho também, aqui tem um salgadinho. E aí não dá, né? Eu também moro num local muito semelhante a esse, onde todos os vizinhos se conhecem. Tem sempre aquele, vamos comer um doce ali, ou vamos comer alguma coisa aqui, ou aqui. Enfim, na rua inteira a gente tem muita comida. Eu sei que no dia de hoje, né, tanto no dia 25 quanto no dia 1º, é sempre um dia difícil ainda de você retornar à sua rotina, né? Mas fica tranquilo. O problema, Arthur, não é essa semana entre o Natal e o Réveillon. O problema mesmo é as semanas entre o Réveillon e o Natal do ano seguinte, né? Que são, se eu não me engano, são 37 semanas. E as pessoas ficam preocupadas com uma semaninha só entre o Natal e o Réveillon. Então a grande questão é que nessas próximas 37 semanas que a gente vai ter até o próximo Natal, as pessoas comecem se já fazem isso, né? Mantenham as suas rotinas alimentares, voltem a se alimentar com maior balanceamento de alimentos, façam os seus exercícios, né? Uma dica que eu dou muito interessante é que você estipule como metas uma quantidade de treinos que você vai fazer naquele ano, né? Até eu coloquei nas minhas redes sociais que esse ano de 2020 eu vou fazer 300 treinos e eu vou arrumar alguma forma de registrar isso. Já deixei anotadinho lá nas minhas metas, né? Naquelas metas que a gente sempre coloca no dia 31 de dezembro, para que eu comece a desenvolver e principalmente me alimentar melhor. Não que hoje eu me alimente mal, mas é sempre importante você colocar isso como meta para que você sempre se alimente bem. Então hoje, claro, a gente ainda tem muita comida, ainda tem várias sobremesas, mas é interessante também que você não exagere muito, né? Que você não coma muito doce, que você não coma muito carboidrato, né? Que você consiga então fazer várias refeições nesse dia, já que tem muita coisa para você comer. Né? Tente fazer alguma outra atividade ao ar livre, que você não faça uma atividade sistêmica, mas pegue seu filho, pegue sua namorada, seu namorado, seu esposo, vá passear em algum parque na cidade, né? Vá fazer uma caminhadinha, vai fazer uma corrida, faça algum tipo de exercício em casa, já hoje já dá para fazer algumas coisas, né? Se você tem um pátio, se você tem um quintal, né? Você pode fazer até com equipamento, você pode pular corda, né? Você pode, enfim, tem uma infinidade de opções. Mas desde já hoje, dia 1º, já comece a pegar mais leve do que você pegou ontem. A gente que... Eu ajudo muito a minha esposa, a Úrsula, a fazer as ceias, né? Então a gente sempre come alguma coisinha ali que tá ficando pronta. Eu confesso. Quando terminar, já tá cheio, né? Exatamente. Mas hoje você já vai começando a diminuir um pouco esse ritmo para já amanhã, no caso, dia 2, você já começar a voltar para o ritmo normal. Uma coisa interessante, rapidamente, Bruno, que você falou aí, dessa questão de traçar metas, mas não é apenas traçar metas, é você dividir e saber como traçar essas metas, né? Você disse aí, eu vou fazer 300 treinos nesse ano de 2020, agora como? Aí eu vou aqui no calendário e coloco lá, dia X, dia X, dia X, são tantos treinos, no mês seguinte mais tantos treinos.
Eu acho que assim as pessoas conseguem se organizar melhor, né, e cumprir essas metas, porque colocar da boca para fora, vou fazer 300 treinos, né, e fica, né, e não estipula quando e como, né. Eu acho que isso é fundamental para cumprir essas metas, principalmente quando se fala de saúde, de bem-estar, de praticar alguma atividade física, que é fundamental para a nossa vida, né. Perfeito, Arthur. Eu normalmente coloco em quadrimestres, né? Como a gente tem 3 quadrimestres no ano, então você tem num quadrimestre 160 dias. No caso, você pode fazer 100 marcações de treino no primeiro quadrimestre, mas você tem 160 dias, ou seja, são metas alcançáveis, né? Sim. Então são mini metas, né, que você vai adaptando. O primeiro quadrimestre sem treinos, o segundo quadrimestre sem treinos e o terceiro quadrimestre também sem treinos. Você batendo as suas mini metas, quando você chegar no final do ano, você já vai ter aquela sua meta macro Sim. atingida, assim como as refeições também. E uma ideia muito interessante que eu sempre dou, inclusive eu tenho alguns, nesse 2020 agora a gente já está recebendo algumas pessoas num grupo do WhatsApp e do Telegram, né? Que eu passo dicas e informações gratuitas para várias pessoas. Quem quiser, inclusive, é só depois entrar em contato comigo pelas redes sociais, que eu coloco um grupo onde eu passo dicas gratuitas exatamente de como você consegue estipular essas metas, mas metas alcançáveis, nada muito absurdo, aquelas metas que as pessoas colocam metas extraordinárias, aquelas coisas, mas como você estipular metas... Como ficar bombado em 3 dias. Como secar tudo que eu ganhei no Natal e no Ano Novo em 2 dias, né? Não, assim, isso aí é uma coisa que realmente eu não vou conseguir te passar, mas... vou te ajudar em como estipular metas, em como você registrar essas metas, as melhores formas de você alcançá-las, né? Então, é bem interessante o que você abordou e ter o controle de como alcançar essas metas, né? Uma coisa também muito interessante, Arthur, é que as pessoas, principalmente nesses dias, elas vão aumentar o seu peso. Mas esse peso, muitas pessoas confundem e acreditam, nossa, eu engordei tantos quilos, 3, 4, 5 quilos. Teve um amigo que já falou que do Natal até ontem ele já tinha ganhado 10 quilos, né? Eu falei, nossa, que coisa, né? Você tava comendo o quê, né? Tava comendo uma árvore por dia, né? Mas esse aumento de peso, na verdade, ele não reflete-se muito em gordura, tá? Então, para todos os nossos ouvintes, esse peso ele está principalmente refletido em aumento de líquido do seu corpo. Tá? Como você come mais carboidratos e alimentos mais temperados, que possuem maior quantidade de sódio, por exemplo, a tendência é que o seu corpo retenha mais líquido e, por isso, o seu peso aumente. Então, por exemplo, se você já for retornar às suas atividades normais hoje, ou até mesmo amanhã, mantendo esse ritmo, por exemplo, até domingo, você retorna aqueles 2, 3 quilos que você acabou ganhando, exatamente porque você eliminou e parou de reter mais líquidos, né? Então você retorna para o seu peso normal. É aquela questão do final de semana, né? As pessoas, na sexta-feira eu tenho 65 quilos, quando chega na segunda eu peso 68, engordei 3 quilos no final de semana. Na verdade você não engordou, porque engordar está ligado à gordura. Você ganhou 3 quilos, que provavelmente estão relacionados à quantidade de líquido que você reteu, porque normalmente as pessoas ingeriram mais bebida alcoólica, comeram mais carboidratos, alimentos mais condimentados, comeram fora do seu horário, um pouquinho mais de doce, uma glicose mais elevada ali, que aumentou um pouquinho o metabolismo, enfim. Mas calma, fiquem calmos, o problema não é a semana do Natal e do Ano Novo, a semana é do Ano Novo para o Natal seguinte. Depois disso, né? Tem gente perguntando aqui, parar com atividade física diária, uma das mudanças que mais colaboram com os quilinhos extras dessa época. Quais as dicas para quem parou o treino nessa época do ano e agora quer recuperar o tempo perdido, né? Você meio que já respondeu, mas eu acho que a pergunta seria como manter, né? Eu acho que é um dos principais problemas. Eu, por exemplo... Eu passo uma semana, aliás, 1 mês, 2 meses no máximo na academia e esqueço. Perfeito. Tu tem o nome do nosso ouvinte aí? Ele não se identificou aqui, final do telefone 5145. Então, bom, a gente já tem alguns programas, por exemplo, Arthur, no seu caso, o seu caso é o caso semelhante de muitas pessoas. Eu também tenho um programa de atividades que você pode fazer em casa, né? Que é o Habit Burn. O que é isso? Muitas pessoas... tem um problema de, por exemplo, hoje dificilmente vai ter alguma academia em Manaus aberta, né? Assim como no dia 25 também. E também tem pessoas que não gostam realmente daquele ambiente, da academia, se sentem realmente
intimidados com aquilo e preferem fazer atividades ao ar livre ou em casa. Então hoje, por exemplo, você pode pegar um espacinho ali na sua casa de 4 por 4 metros e fazer exercícios que a gente chama de exercícios calistênicos, né? Então você pode fazer exercícios abdominais, você pode pular corda. E muitas pessoas, Bruno, mas eu não tenho corda para pular. Pula corda sem corda. Né? Imagina que você está com uma corda segurando e você dá alguns pulinhos por alguns minutos. Interessante, né? isso. Eu dou uma dica de sempre você pular 3 minutos de corda, mesmo que você não tenha corda, por 2 minutos de descanso. Né? Você faz flexões de braço, você faz exercícios abdominais, você faz corridinha, que é o que a gente chama de skipping, no mesmo lugar. Então, assim, você monta um circuitinho desse, por exemplo, com esses 4 exercícios que eu já passei, executa eles numa quantidade de tempo, 30 segundos para cada um, por exemplo, descansa 1 minuto, e aí você já vai fazer exercício físico hoje. E já vai fazer exercício em casa ou em qualquer lugar que tem esse espaço disponível. Você não vai gastar dinheiro, você não vai ter que se locomover, por exemplo, até uma academia, e você vai continuar cuidando da sua saúde, cuidando do seu corpo. Bruno, tem muita gente que fala que quer comprar uma esteira em casa, uma esteira. Qual é a diferença? E obviamente que você correr ao ar livre é muito melhor, você exercita outras partes do corpo que talvez numa esteira você não consiga, né? Pelo fato de você estar muito concentrado ali naquele lugar. Né? Tem alguma diferença? É importante, não é? É o indicado, não é? Excelente pergunta, Arthur. Assim, diferença a nível muscular, a nível de parte de corpo, você correndo na esteira ou na rua, por exemplo, vão ser bem poucas. A diferença mais latente é realmente a musculatura proprioceptora, porque normalmente a nossa cidade tem alguns terrenos que são bem incorretos, né? E aí a gente acaba tendo que desviar de alguma coisa, ou acaba pisando um pouquinho no buraco. Então, a sua atividade neural de proprioceptores, de estabilizações de articulação de tornozelo, de joelho, de quadril, por exemplo, elas vão ser um pouco mais acionadas do que se você correr numa esteira. Correr na esteira de casa, você até compra uma esteira, mas para muitas pessoas e muitos ouvintes eu acredito que vão se identificar. Depois essa esteira começa a virar cabide, né? As pessoas vão deixando a esteira de lado, vão começando a colocar algumas coisas nela, né? Vão deixar pendurada a esteira lá e a esteira vai começar a ficar abandonada. Eu sei que tem muitos ouvintes também, tem muitas pessoas que realmente focam ali, que compram a esteira e começam a utilizar, fazem realmente exercícios. Mas quando você faz atividade ao ar livre, você observa outros ambientes, você respira um ar puro, que é muito importante, principalmente se você estiver em algum parque, em algum lugar aberto, né? Você também consegue socializar, você conhece outras pessoas que também estão ali fazendo. Você tem essas duas opções. Mas a dica que eu sempre dou, antes de você comprar uma esteira para pôr em casa ou qualquer outro equipamento ergométrico, eu sempre pergunto, você realmente vai fazer essa atividade em casa ou você só está comprando isso porque você está ou empolgado ou numa necessidade muito grande de fazer exercício e acredita que você está muito acima do peso? Quero secar pro carnaval, então eu vou comprar uma esteira. É tipo isso. Depois do carnaval a gente tem mais 10 meses, 9 meses aí pro final do ano, que aquela esteira vai ficar encostada ali ou aquela esteira, aquela bicicleta, enfim, vão ficar encostadas na sua casa, né? A gente tem aqui a pergunta, a nossa repórter está dizendo o seguinte: o papo da esteira aí é mito. Mamãe tem uma em casa, vovó também. Ninguém faz. Vira cabide mesmo. Até a sapateira virou a da vovó. Assim, eu conheço diversos casos. Muitas pessoas acabam entrando em contato comigo e falam, poxa, Bruno, eu comprei uma esteira, mas eu não faço. Eu gosto de ir pra rua ou eu gosto de ir pra algum lugar para fazer. E realmente acontece. Você acaba ficando desmotivado mesmo. Aquele equipamento começa a ficar obsoleto, na sua casa. E aí, a ideia é que você procure outras formas de combinar ele, né? Qual é a dica então, Bruno, para a gente finalizar aqui a nossa coluna para esse ano de 2020 que está chegando? Você falou aí de metas, falou de algumas atividades. Qual a dica mais importante aí? Dá aquela receita básica para começar 2020. Essa aqui eu dou... Só quem é o nosso ouvinte que vai receber essa dica, né? E quem está comigo nas redes sociais. Primeiro de tudo, galera, os hábitos são extremamente importantes. Então não adianta você estipular metas, você comer lentilha, você pular 7 ondas, se você, durante o ano, você não mudar os seus hábitos, né? Você não conhecer os seus hábitos, não saber por que você está comendo aquilo. Normalmente as pessoas, poxa, Bruno, toda vez que eu fico muito estressado, eu desconto na comida. Ou eu não vou fazer exercício, ou alguma coisa do tipo. Então é interessante que você comece a se policiar, a se fazer uma autocrítica,
e saber por que você ficou estressado ou por que você ficou chateado e por que essa chateação desencadeou uma espécie de compulsão alimentar, né? Então, assim, é importante fazer exercício, sim, é importante você cuidar da sua alimentação, mas é muito importante você entender os seus hábitos de consumo, né? Os seus hábitos não só alimentares, mas os seus hábitos diários, por que você tem que fazer exercício, você tem que colocar isso na sua cabeça. Você não está fazendo exercício físico só por uma questão estética, você está fazendo exercício físico porque isso é cuidado da sua saúde. E a gente está vivendo cada vez mais um mundo doente em virtude principalmente do sedentarismo e de todas as doenças que adjacente a isso vem surgindo, né? Então a gente vem perdendo cada vez mais pessoas queridas, né? É uma coisa que eu vejo muito ainda na minha família, apesar de ser o único profissional da área de treinamento da minha família, vejo muitas pessoas sedentárias, sempre converso com todas, busco incentivar da melhor forma possível, por isso que eu desenvolvi todas essas metodologias, tanto para treinamento em centros de treinamento, como para treinamento em casa, ou treinamento ao ar livre, para a gente dar possibilidade para essas pessoas, né? Então, muitos ouvintes, eu acredito, pegaram a informação do treinamento em casa, vão começar a realizar isso. Eu mesmo. Né? Para que, você já conseguiu uma pessoa. Me coloca na lista de transmissão aí. Vou colocar então, para a gente começar a bater papo. Mas esse é a dica mais importante. Comece a entender os seus hábitos, comece a procurar melhorar esses hábitos de alguma forma para que você, então, no ano de 2020, não é só um ano novo, é uma década nova, né? E eu costumo dizer que essa vai ser uma das melhores décadas que a gente vai viver, principalmente para as pessoas que vão correr atrás, que realmente estão dispostas a cuidar mais da saúde e da qualidade de vida. Bruno Rafael, educador físico, conosco hoje no Pensa Manaus Saúde. Como é que ele encontramos nas mídias sociais? Bom, eu estou no Instagram, né, com Bruno RM Rodrigues, né, Bruno RM Rodrigues, esse R é a letrinha, R, o M é a letrinha, Rodrigues, e no Facebook como Bruno Rafael, tá bom? É só ir lá, mandar mensagem direct, manda um message que eu respondo todo mundo com o maior prazer. Muito obrigado pela sua participação, por estar estreando aqui o nosso Pensa Saúde desse ano de 2020 e um feliz ano novo para você, para toda a família, muita saúde, né? E que venha essa força aí para que eu também consiga manter esse peso, entrar na academia e cumprir as metas. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos. Feliz ano novo. Espero que esse ano de 2020 eu possa voltar mais vezes aqui para a gente colaborar. E muita saúde para todo mundo. Sua viagem com Ricardo Freire. Será que eu serei o dono dessa festa? Bem-vindo a bordo, feliz ano novo, um lindo 2020 para você. Rio de Janeiro cheio de gente é tudo de bom, a festa fica mais animada, mas pode complicar na hora de visitar as atrações mais procuradas. Então, vamos aos macetes para não passar perrengue. Ontem eu falei para comprar, antes de chegar ao centro da cidade, o cartão Rio Card, que vale em todo o transporte público, incluindo o bonde VLT. Hoje vamos às dicas de cada um dos pontos turísticos mais importantes, começando pelo Cristo Redentor. A visita ao Cristo Redentor está super organizada e é feita com hora marcada. Você compra uma passagem com hora certinha pelo trem do Corcovado ou então pelas vans oficiais que saem de Copacabana, do Largo do Machado, da Barra da Tijuca ou lá de cima do Centro de Visitantes das Paineiras. Basta chegar na hora, ou na estação do trenzinho ou no ponto de embarque da sua van e você tem uma visita fluida. Agora, se você pegar um táxi ou vai de carro, sem ingresso comprado, até o centro de visitantes, vai encontrar uma fila de até 2 ou 3 horas para embarcar nas vans que saem lá de cima. Então, compre o seu ingresso antes, de trem ou de van. Museu do Amanhã e Aquarrio, 2 atrações que também requerem a compra antecipada pela internet para não mofar na fila ou ficar sem ingresso. Tanto o Museu do Amanhã quanto o Aquarrio vendem ingressos com horário marcado. Então é tranquilo, é só comprar e entrar na hora reservada sem ficar na fila. E finalmente tem a atração mais nova da cidade, a roda gigante Rio Star, de 88 metros de altura, vizinha do Aquarrio, no Boulevard Olímpico. A Rio Star não está vendendo ingresso com hora marcada, não.
Comprando com antecedência, você só evita a fila da bilheteria, o que já é alguma coisa. Meu conselho, vá à Roda Gigante Rio Star cedinho, na hora que abre, às 10 da manhã, para enfrentar menos fila. Faça da Rio Star a primeira escala de um passeio pelo Boulevard Olímpico. Amanhã eu falo mais dele. Vai por mim? Viaja na viagem. Diga, espelho meu, se a nave vir não vem mais feliz que eu. A Band News FM é o Brasil no ar. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, João Pessoa, Curitiba, Fortaleza, Vitória, Manaus e agora também em Goiânia. Interligados milhões de brasileiros nesta rede dinâmica por onde flui informação em multivias. As notícias de todo canto do Brasil chegam no seu rádio e o que acontece de relevante aí do seu lado se espalha por todo o país. É força local e abrangência nacional. Band News FM. Nove horas 25 minutos. Muito bom dia, muito obrigado. Você que acompanha a programação da Band News Difusora FM. Eu sou Arthur Coelho, sigo com você ao longo desta manhã, trazendo aquilo que é destaque na sua cidade. Um incêndio que teve início pela madrugada de hoje na feira Monte das Oliveiras afetou 5 boxes de madeira. A informação é do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. O incêndio foi controlado, não há registro de vítimas e as residências próximas não correm nenhum risco. Mais 11 mil motocicletas foram emplacadas no Amazonas neste ano de 2019. As informações com Gabriele Moura. Cresce o número de emplacamento de motocicletas no Amazonas, o que mostra a preferência dos amazonenses pelo veículo de 2 rodas. A Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas e Bicicletas, Abraciclo, aponta que de janeiro a novembro deste ano, 11 mil motocicletas foram emplacadas em Manaus. O número é 21% maior que o mesmo período do ano passado, quando foram emplacadas 9 mil motos. O Ministério do Desenvolvimento Regional vai destinar 65 bilhões de reais para programas habitacionais em 2020. A publicação está no Diário Oficial da União. Desse total, cerca de 40 bilhões de reais serão destinados para conceder financiamentos a famílias com renda mensal bruta de até R$4.000. Anunciado em 6 de dezembro, o novo Sistema Brasileiro de Vigilância e Emergência Veterinária, o e-Sisbravet, começa a funcionar a partir de hoje. A ferramenta lançada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, permitirá aos produtores rurais acompanhar pela internet a notificação de determinadas doenças animais, além das recomendações de medidas a adotar em casos de emergência veterinária ou situações suspeitas. Bom, a gente sabe que está no período de férias, né? Desde a metade de dezembro, segue aí até metade de janeiro ou até todo mês de janeiro. E aí vem aquela questão, e as crianças, hein? Como é que ficam? Quais os cuidados que a gente tem que ter com as crianças? E aí tem acidentes com os pequenos que aumentam durante as férias escolares. Para garantir a segurança dos pequenos, nesse período, a nossa repórter Tawane Costa conversou com a médica pediatra Nayara Dias. Estima-se que há um aumento de 25% nos números de acidentes domésticos com crianças, como queimaduras, quedas e afogamentos no período das férias escolares. Por isso, trata-se de um período em que é preciso redobrar a atenção com as crianças. Para falar sobre o assunto, conversamos com a oficial de saúde do Corpo de Bombeiros, médica pediatra Tenente Nayara Dias. Seja bem-vinda à programação da Rádio Band News Difusora. É um prazer imenso estarmos aqui falando de um assunto tão importante nessa época do ano que é as férias, para a gente proteger os nossos pequenos, as nossas crianças, né? Porque a melhor maneira de
tratar uma criança é prevenir o acidente, porque um acidente custa muito caro em termos emocionais e financeiros. E a gente começa falando sobre quais os acidentes mais comuns no período, Tenente? Em geral, são quedas seguidas por queimaduras, mas se nós formos detalhar, dependendo da idade da criança, acontecem alguns acidentes. Por exemplo, no primeiro ano de vida, o mais comum é acontecer a asfixia, né, que é o sufocamento, quedas, queimaduras e aspiração de corpo estranho. Já entre 2 a 5 anos de idade, o mais comum são quedas, asfixia, queimadura, afogamento e intoxicação. E nos maiores de 5 anos, quedas e traumas com fraturas ósseas são os mais comuns. A gente fala de crianças, mas também acontecem com os adultos. Como é que funciona isso na questão desses acidentes? Adultos e adolescentes também têm acidentes. E o mais comum deles, quando nós falamos de domésticos, né, no domicílio, são as quedas. E na nossa região, afogamento também é bem comum, porque nós temos bastante rios, igarapés, piscinas, cisternas e lagos, e é muito comum o que acontece. Nos adultos, nessa época do ano, principalmente devido ao consumo de bebida alcoólica, juntamente com mergulhos em áreas inapropriadas, é que causa maior índice de afogamento. Agora, Tenente, quais são as dicas básicas de como agir, né, durante o acidente? No acidente, o primordial é tentar manter a calma. Nós sabemos que para uma pessoa que não é treinada é bem difícil, mas manter a calma e pedir ajuda, tanto de quem está em volta, nem que seja pedir assim, ligue para o 193, que é o Corpo de Bombeiros, ou 192, que é o SAMU, o importante é pedir ajuda, porque nós não sabemos a consequência daquele acidente de imediato. Né? Então, a pessoa que observou o acidente, tentar manter a calma, solicitar ajuda e ir ao encontro da vítima, contanto que a pessoa que vai resgatar a vítima esteja em segurança, o ambiente não seja arriscado. Como os mais comuns são quedas e queimaduras, a gente pode falar rapidamente de cada um. Na questão de quedas, a gente tem que observar se há sinais de fratura nas crianças, se mudou o comportamento, nível de consciência, que se ela ficou muito sonolenta, se ela ficou muito irritada, no caso dos bebês, se vomitou, se teve convulsão. Isso são informações importantes e sinais de gravidade, se positivos, que indicam a necessidade de ir para o pronto-socorro imediatamente. No caso de queimaduras, o mais importante é tirar a fonte de calor precocemente, afastar da vítima e lavar a lesão com água corrente ou deixar de molho numa água corrente, procurando pronto-socorro. Importante, fundamental em queimaduras é não passar nada em cima. Não passar café, não passar pasta de dente, não passar margarina. Não lavar com água gelada, que aí acontece uma segunda queimadura, né, porque é por água gelada. Então, não passar nada em cima. É proteger o local com pano úmido até chegar ao local e procurar o pronto-socorro. E agora, Tenente, como é que as pessoas podem fazer para tentar prevenir tanto esses casos em casa como em outros locais? Sempre estar atento ao ambiente, né? As crianças e os adolescentes, os adultos, eles têm que perceber, a criança e adolescente tem uma visão diferente do mundo que nós adultos temos. Então, os adultos são os responsáveis por observar os sinais de perigo, inclusive dentro de casa. Atenção redobrada, principalmente quando tiver em situações como clubes, banhos, piscina, evitar distrações com materiais eletrônicos ou conversas. Sempre estar observando a sua criança ou seu adolescente. E observar os perigos nos cômodos da casa, porque é mais comum acontecer dentro de casa os acidentes. Lembrar da cozinha, do banheiro, do corredor, da escada, do quarto, da sala, piscina, jardim, todos eles têm os seus riscos. E, no geral, é proteger fios elétricos nessa época do ano, que nós temos luzes natalinas, né? Encapar, não fazer acúmulo de carga, não acumular carga nos fios, usar o fio adequado para cada tipo de necessidade da iluminação. Então, é estar atento e observar os sinais de perigo em cada cômodo da casa e evitar que aconteça. Agora, para a gente finalizar, em casos de ocorrências, como é que a população pode entrar em contato com o Corpo de Bombeiros? O Corpo de Bombeiros está 24 horas a serviço da população pelo número 193. Ligando, nossos militares estarão à disposição para
salvar a vítima. Conversamos com a oficial de saúde do Corpo de Bombeiros, médica pediatra tenente Nayara Dias. Muito obrigada pela participação aqui na Rádio Band News Difusora. Obrigada pela oportunidade e lembrando a população que o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas está sempre a serviço da comunidade, salvando vidas, patrimônio e o meio ambiente. E você pode sugerir temas de entrevistas para o e-mail ouvinte@bandnewsdifusora.com.br ou também pelo número de WhatsApp 993519370. 9h34. A cota para o manejo do pirarucu nesse ano é a maior em relação ao ano de 2018. A reportagem é de Alex Ferreira. O pirarucu é um dos maiores peixes de água doce do planeta. Também conhecido como bacalhau da Amazônia, chega a medir até 3 metros e pesar 200 quilos. A cota para o manejo do pirarucu em 2019 aumentou 29% na comparação com 2018, que teve a cota de 36.480 peixes. Em 2019, são 47.063 peixes nas unidades de conservação e áreas de manejo permitido. Os dados da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, SEMA, revelam que mais de 1.200 famílias ribeirinhas foram beneficiadas no período atual. O coordenador de pesca de uma unidade de conservação, Eliezer Araújo, comenta que o manejo gerou mudanças no comportamento dos próprios pescadores. A mudança que a gente viu, né, foi respeitar a natureza, né, o meio ambiente e si próprio, né, trabalhar de uma forma legal, um produto manejado, né, que muitas vezes se prejudicava em trabalhar com um produto ilegal. A comercialização do pirarucu manejado no Amazonas em 2018 movimentou cerca de 6 milhões de reais. Cada família ribeirinha conseguiu obter em média R$ 1.944 com a comercialização da espécie. O engenheiro de pesca José Maria Damasceno comenta que o manejo sustentável do pirarucu gera benefícios para a população. As 25 comunidades que começaram trabalhando com a gente demonstraram esse resultado. São mais de 8 mil pessoas só no município de Fonte Boa que trabalham diretamente com o manejo. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá informa que o manejo participativo da pesca de pirarucu no local ajudou a aumentar em aproximadamente 427% o estoque natural da espécie desde 1999. O secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, fala sobre o papel fundamental das reservas sustentáveis. Conciliar a conservação ambiental e o desenvolvimento das cadeias produtivas, melhoria da qualidade de vida das pessoas. E é isso que a gente tem feito ao longo desse ano, fazer com que essas reservas elas sejam um exemplo de que é possível desenvolver, gerar uma economia por meio dos ativos da floresta e ao mesmo tempo melhorar a qualidade de vida das pessoas. No manejo de pirarucu, a cota é calculada em cima da contagem de peixes nos lagos de manejo. Do número contabilizado, cerca de 30% é retirado para a pesca e o restante é reservado para garantir a manutenção dos recursos pesqueiros e a reprodução da espécie. Os dados da produção de 2019 serão consolidados no primeiro semestre de 2020. E a venda no comércio aumenta no Amazonas. A gente tem as informações com Cindy Lopes. O comércio no Amazonas registra um aumento de 0,6% em outubro deste ano, na comparação com setembro. Em relação ao mesmo mês de 2018, o comércio varejista no Amazonas teve um percentual de crescimento de 12,1%. No acumulado do ano, o setor apresentou crescimento de 7,4%. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o indicador alcançou 6,5%. Até o momento, esses dados mostram um desempenho melhor do setor do comércio do Amazonas em 2019 do que aquele observado no ano passado, quando em outubro o acumulado do ano estava em 4,8%. Os dados são da pesquisa mensal do comércio divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE. O supervisor de disseminação de informações do IBGE, Adjalma Jacques, diz que o aquecimento do comércio no estado é um reflexo do que vem acontecendo em outras atividades econômicas. O comércio vem se fortalecendo a cada mês e contratando, chegando a alcançar 296 mil postos de trabalho no terceiro trimestre de 2019. O
colunista de economia da Band News Difusora FM, Marcos Evangelista, diz que esse crescimento aponta que o consumidor está mais confiante na economia do país. Isso é muito bom porque é através desse gasto que a economia aquece. Então a gente já percebe, segundo a análise desses dados, que 2020 pode ser um ano muito melhor que 2018 e isso é bom, não só para a economia do Estado, mas para a economia de todo um país de um modo geral. O crescimento acumulado de 2019 de 7,4% levou o setor varejista do Amazonas a alcançar a terceira posição entre as 27 unidades da federação. Além disso, esse resultado continua sendo maior do que a média nacional de 1,6%. As maiores altas ocorreram no Amapá e em Santa Catarina. Os piores desempenhos foram no Piauí, Paraíba e Alagoas, respectivamente. A análise da economia de forma clara como 2 mais 2. Como os big números da Fazenda, do Banco Central, dos investimentos estrangeiros, das bolsas, dos bancos e das corporações afetam o seu bolso. Sintonizado aqui na Band News FM, você entende mais e mais e se livra do economês. Band News FM, em 1 segundo, tudo pode mudar. Todos os dias, nossas equipes se empenham para provar a você quem é o melhor no atendimento, na agilidade. Agora, Manauara Táxi e Tucuxi se juntaram para oferecer a você o melhor serviço de mobilidade. São mais de 500 carros, motoristas treinados. É mais rapidez, conforto e segurança, porque nosso objetivo é um só: levar você. Liga ou peça pelo WhatsApp 21 23 90 90. Manaus vai de Tucuxi. Agora 9 da manhã e 40 minutos, último bloco do Band News Manaus, primeiro Band News Manaus de 2020. 3 estabelecimentos comerciais da cidade são multados por não atenderem a lei preferencial aos autistas. Segundo o Procon, foram 2 lojas de departamento no centro da capital amazonense, além de um supermercado localizado na zona centro-sul. Em Manaus, a lei municipal regula e obriga a inclusão do símbolo mundial do autista em placas de atendimento prioritário nos estabelecimentos públicos e privados. O programa Kit Cegonha é lançado em Manaus para ampliar a adesão das gestantes ao acompanhamento pré-natal e garantir assistência com maior qualidade no período de gestação e até após o nascimento do bebê. Para ter direito ao Kit Cegonha, as gestantes deverão cumprir critérios pré-estabelecidos pelo programa, como iniciar o pré-natal até a 20ª semana de gestação, entre outros. Só no primeiro ano são esperadas mais de 19 mil gestantes. Pesquisadores da Agência de Esportes do Japão constataram que os smartphones são os vilões responsáveis pela queda significativa da força física e capacidade atlética das crianças no país. O estudo apontou mais de 2 milhões de estudantes do 5º ano primário e do 2º ano do ensino médio japonês. Os resultados revelam que, em média, o tempo dedicado às atividades físicas caíram entre as crianças em mais de 90 minutos por semana nos últimos 10 anos. Um queniano foi o campeão da São Silvestre de 2019. Ele ultrapassou nos últimos segundos outro atleta que vinha dominando a prova. Os dois cruzaram a faixa com os corpos quase colados um ao outro, definindo os 2 primeiros lugares da corrida aos 42 minutos e 59 segundos. Tem repeteco de José Simão. Arthur Covre, chegou a hora, hein? Todos os nossos ouvintes passaram um ano esperando pela retrospectiva com os melhores momentos de José Simão, é ou não é? Claro que sim. Só que dessa vez, Carla Bigato, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Já ouviu uma retrospectiva de trás pra frente? Não. Então começa a rir primeiro.
Retrospectiva by José Simão, na Band News FM. 2019 foi o primeiro ano de Jair Bolsonaro como presidente do Brasil. E olha que lá atrás, Dom Pedro I já tinha avisado, hein? Dom Pedro I levanta a espada e gritou: vai dar merda. E não é que Dom Pedro I tinha razão. Aliás, o atual presidente tentou até regular o cocô alheio. Bolsonaro fala para jornalistas: fazer cocô dia sim, dia não, para preservar o ambiente. Você viu só, Simão? Que loucura isso. Ele podia falar dia sim, dia não. Para preservar o ambiente. Para preservar o meu... E não parou por aí, o assunto ganhou destaque. Teve ex-presidente querendo entrar nessa história de número 2. Tem o meme da Dilma também. Tem, vamos lá. Repercussões do cocô, vamos lá, Simão. Pelo menos comigo podia cagar todo dia. Não sei o que você tá fazendo lá fora. Ué, Valdeci? Cadê o Valdeci? Leonora, me dá o papel. Como é que é, Dilma? Como é que é? Ô, Leonora, me dá o papel. Opa! Polêmicas envolvendo o presidente Jair Bolsonaro não faltaram em 2019. Até o condomínio onde ele mora foi parar nas manchetes por causa dos vizinhos, claro. O condomínio do Bolso até que é bom. O que mata é a vizinhança. É a vizinhança. Literalmente. Ai, não. Literalmente. Desculpa, eu fiquei errado. Foi engano. Além da vizinhança, teve confusão com o porteiro que teria ligado para casa 58 por engano. Não se sabe direito também quem atendeu, mas o nosso José Simão, ele sabe. Alô, minha filha. Alô? Não, foi o Valdeci. Alô, minha filha. Ai, cada um. Valdeci, por isso que o Valdeci Tá com o Valdeci. Valdeci? Aí, cara. O Valdeci espubiou o porteiro que tava lá nesse dia. Bolsonaro também brigou com o partido. Deixou o PSL para fundar outra legenda, a Aliança pelo Brasil. O Eduardo criou um logo que é uma rodela verde e amarela. Rodela. Parece uma rosquinha. Ô família mal resolvida. Ô Simão, você sabe que eu tava vendo, né, que vários nomes foram discutidos, foram debatidos nas últimas horas, né? Um pouco diferente desse que a gente acompanhou aí. A sigla desse partido é a PB, Aliança pelo Brasil, né? E havia a possibilidade do partido chamar Aliança Nacional Liberal, cuja sigla seria ANAL. Ô família mal resolvida. Ainda com relação ao nome do partido, teve até concurso por aqui. E se dependesse do Simão, a legenda seria outra. O meu predileto, PMP. Partido da Mamadeira de Piroca. Vamos combinar que é melhor do que a Aliança pelo Brasil. Vai ter mais sucesso, Simão. Vai ter gente interessada. Voto 3. Número do partido. Casa 58. Também tinha outra opção. PPL. PPL. Partido do Porteiro Linguaru. Olha, essa é boa, hein? E o novo partido do presidente já veio com um slogan. Qual é? Corra que a milícia vem aí. É melhor já ir correndo. Antes de Jair Bolsonaro, outro nome de destaque já tinha deixado o PSL, expulso pelo próprio presidente, aliás. Alexandre Frota. Cartunista Maurício Ricardo, ator pornô, é expulso
por meter o pau no presidente. Mas o Frota passou a receber vários convites por aí. Maia e ACM Neto convidam Frota para o DEM. É o Frodem. Partido vai mudar de nome para Frota. Olha que a galera do PSDB também ficou de olho. E aí vem a pergunta, claro. Tucano come o quê? Fruta. Tá Pronto. Breaking news. Vamos lá. Boemba. Frota vira tucano e come fruta. E tudo articulado pelo Dória. Isso. Frota vai chegar. E aí, Dória? Aquela parada da suruba era fake mesmo? Ou tá valendo? Bom, ainda em 2019, os ministros do atual governo também deram o que falar. Começando pela Damares. Sobrou até pro Bob Esponja. Sério, mas nem tanto. Damares declara que Bob Esponja é gay e namora o Patrick. E para provar que isso aqui não é piada, é jornalismo, eu tenho uma sonora dela. Com a declaração dela. Vamos ouvir? Vamos lá. Tô terminando o Bob Esponja, que todo mundo pensa que é um desenho infantil. Pode passar, olha as imagens do Bob Esponja namorando o coleguinha. Ninguém tá vendo isso. E papai e mamãe crente estão deixando os filhos em casa, na frente da televisão. Olha aqui, papai e mamãe, abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Quer dizer que o Patrick e o Bob Esponja têm um caso, não é isso? O Patrick é gay porque é rosa. O ministro da Educação também se fez presente com um nome meio complicado, mas o Simão explica. É um nome judeu-alemão antiquíssimo e quer dizer Wein é vinho, Traub é uva. É uva de vinho. Uau! Olha só! É o ministro Moscatel. Depois, o ministro deixou de ser uva de vinho e passou a ser o ministro Chocolate. Ainda mais depois que ele usou 100 barras de chocolate para negar cortes em universidades. E teve até música dos marcheiros em homenagem ao ministro. Chocolate, 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 só calculo em chocolate. Calculo em chocolate. Não adianta rir agora, é assim, com chocolate vocês vão aprender. Chocolate, 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 só calculo em chocolate. Calculo em chocolate. Não adianta rir agora, é assim, com chocolate vocês vão aprender. Outro ministro que teve trabalho em 2019 foi o do meio ambiente. Queimada na Amazônia, manchas de óleo nas praias e ele lá na baleia. Ricardo Salles é fotografado relaxando na praia da Baleia. É aqui em São Sebastião. É, litoral norte de São Paulo, né, Simão? Litoral norte de São Paulo. Enquanto o óleo pega as tartarugas, ele fica na baleia. Ele descansa na baleia. Tá longe do problema, bem longe, né? Bem longe, porque não tem óleo na parada da baleia. Tem óleo de peroba. Mas não foi só a direita que foi assunto por aqui. A esquerda também, olha, vou te falar, viu? Primeiro com os assessores do PT ganhando na Mega Sena. Agora é o novo grito de vitória do PT. Toca aí. Eu sou rica! Eu sou rica! Eu sou rica! Ah, põe aí de novo, vai, só pra te ouvir. Eu sou rica! Eu sou rica! A Gleice.
Glaze. É, foi assim, Simão. É a Glaze. E sabe como é? Quem tem grana, claro, quer aproveitar, né? Curtir a vida, de preferência com uma bela companhia. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. E aí tem até aplicativo de paquera. A advogada e escritora lançam o PT Finder. É um aplicativo tipo Tinder, só para pessoas de esquerda. Ah, é, Simão? É esquerdista pegando esquerdista. Como é que é? Como é que funciona? É barzinho da Vila Madalena. Dress code para entrar no aplicativo. Como é que é? Como é que é? Calcinha e cueca vermelha. Avatar. Dilma. A Dilma vai pegar o Bessia. Valdeci! Aí, ó. Ela vai pegar o Valdeci. Bota aí. Tá com o Valdeci, Valdeci! Nessa onda aí, até o Lula, mesmo preso, arrumou companhia. Todo mundo sabe. Lula está apaixonado e vai se casar. Olha só, que coisa, hein, Simão? Então não é mais Lula livre. Como é que é agora, Simão? Hashtag Glaze enciumado. Essa história de Lula livre durou o ano todo, até fora do país. Já é Lula livre na Austrália. Já é Lula livre na Terra plana. Também, é? Até que o Lula deixou a cadeia e José Simão ficou sem palavras. Ô, Simão, sabe quem tá feliz com essa história aí do Lula livre e tal? As fábricas de mortadela, né? Porque agora estavam em baixa, agora vão voltar a vender a mortadela pra todo mundo, né, Simão? Sim. Sim, Barão. É isso aí. E não foi a primeira vez que o José Simão andou meio esquecido, não. Tem outro breaking news. Peraí. A gente espera. Ai, Simão, maravilhoso. Fala, Simão. O mundo não vai acabar hoje mesmo. Talvez o Simão tenha ficado assim, meio assustado por causa da alta do dólar. Afinal, tava todo mundo achando que ia pra Miami, mas não foi bem assim. Boemba, boemba. José Simão revela o que o dólar falou pro real. Fala, presidente. Valeu. Talvez Simão tenha ficado atordoado com o PIB, que também decepcionou em 2019. Sensacionalista. Turista japonês comenta PIB de Bolsonaro. Ah, não. Tudo pequenininho aí. O Bolsonaro não vai fazer piada com o pibinho do Guedes. Tem uma outra também, que é uma história de bastidores, que o Guedes estava Bolsonaro e Guedes no elevador. Aí Bolsonaro falou: Guedes, você soltou um pum? E o Guedes: não, foi só um pibinho. Ou talvez tenha sido a confusão no aeroporto antes da viagem do Simão. Estava um dia no aeroporto de Salvador, quando apareceu a voz do microfone, no alto-falante, desculpe, assim: senhores passageiros da Gol, voo 2348 para São Paulo, portão. Ô, Elisângela, qual é o portão Ah, não! Sim, foi uma gargalhada geral no aeroporto. Faz aquela voz de locutora, né? Mas senhores passageiros. Valdeci! Leonora, me dá o papel. Bom, por fim, a nossa retrospectiva 2019 by José Simão não ficaria completa sem uma homenagem ao nosso careca de todas as manhãs, Ricardo Boechat. Afinal, Simão e Boechat formaram uma parceria inigualável e que vai deixar saudade em todos nós. Eu e Boechat foi uma empatia instantânea.
O Boechat era carioca da gema. Ele tinha aquele humor escrachado que eu gosto. Então foi uma empatia instantânea, foi uma química que deu pá. Aí as pessoas achavam que eu era muito íntimo do Boechat. Sim, somos íntimos, mas a gente se encontrava pessoalmente muito pouco, entendeu? Era um amor assim, era um amor. Atenção, Brasil! Opa! Finalmente, a hierarquia está restabelecida no Brasil. Opa! Sai o capitão e entra o general. Presidente Mourão é o presidente do Brasil. Olha aí. Brasil! Mourão. Mourão, oi, catucar por baixo que ele vai. Toca outra vez, vai. Alô? Papai? Hein? Onde o senhor está? Ô, filhinho, tô no Fórum de Davos. Tá ok? No Fórum de Davos. Você tem que falar tá ok, senão não é ele. Ah, tá ok? Tudo de novo. Vai, outra vez. Alô? Papai, onde o senhor tá? Tô no Fórum de Davos, tá ok? Mas é um fórum privilegiado. Menino, ontem uma amiga minha mandou o marido dormir no sofá. Por quê? Porque ele estava fazendo movimentações atípicas na cama. Para com essas movimentações atípicas. Parece o Flávio. Vai pro sofá. Chargista Kaiser. Cara, no restaurante. O que é esse prato aqui, Queirosa Bolsonaro? Ele falou, escondidinho de laranja. É vegano. E assim como nós aposentamos a cadeira do Boechat, que está guardada, a gente encerra essa homenagem com o grito que entrou para nossa história e com a ajuda de toda a redação da Band News FM. Essa retrospectiva teve edição e apresentação de Arthur Covre e Carla Bigato, também sonorização de Hugo Alexander. Você ouviu Retrospectiva by José Simão, na Band News FM. Agora 10 da manhã, 1 minuto. Finalizando por aqui o Band News Manaus deste 1º de janeiro de 2020. Muito obrigado você que acompanhou, você que esteve na audiência. Amanhã a gente retorna por aqui, trazendo as informações do noticiário no Band News Manaus. Tchau, tchau. Um ótimo dia para você.